A gente sabe que a adolescência é uma fase complicada, né? Cheia de altos e baixos. Mas e se por trás de toda essa turbulência tiver algo a mais? Algo que vai além dos hormônios ou daquela briga com os amigos? Para alguns jovens, existe um sofrimento que não faz barulho, um alerta silencioso que muitas vezes ninguém percebe. E é exatamente sobre esse alerta que a gente vai conversar hoje. Pois é, por que essa fase é tão cheia de conflitos? Essa pergunta que fica no ar para muita gente, né? Pais, professores e, claro, para os próprios adolescentes. É aquela busca por quem se é, a pressão da galera, um monte de mudanças acontecendo ao mesmo tempo, só que a resposta, olha, nem sempre está ali na cara. Às vezes a gente precisa cavar um pouco mais fundo para entender a raiz da questão. E é aí que entra o tal do alerta silencioso. A gente está falando de um sofrimento muito real de adolescentes que estão no espectro autista, mas que, por algum motivo, não receberam o diagnóstico lá na infância. E o que acontece? As características acabam sendo confundidas, vira ansiedade, TDAH ou até aquela coisa de, é só timidez. Isso acontece muito, principalmente com as meninas, e o resultado é que ficam sem o apoio que tanto precisam. Ok, então como é que a gente faz para perceber esse alerta? Para ajudar nisso, vamos mergulhar agora em 7 sinais que são cruciais, tá? Eles são baseados nos critérios de diagnóstico e podem dar uma luz para a gente entender melhor o que pode estar acontecendo. Vamos lá. O primeiro sinal, esse aqui é tipo um dos pilares para se entender o autismo. É a dificuldade na reciprocidade socioemocional. Nome complicado, né? Mas pensa assim, é a dança de uma conversa, sabe? Aquele vai e vem, aquela troca natural que a gente tem quando interage com alguém. Para um adolescente no espectro, entrar nesse ritmo, nessa dança, pode ser um desafio e tanto. E na prática, como isso aparece? Bom, às vezes a conversa vira uma via de mão única, fica totalmente focado nos interesses da pessoa, quase um monólogo, sabe? Ou então pode rolar uma dificuldade real em sacar o que o outro está sentindo ou pensando. Então, o ponto-chave aqui é esse. Essa dificuldade na troca social é um sinal bem importante para ficar de olho. Certo, vamos para o segundo sinal. Esse aqui tem a ver com tudo aquilo que a gente fala sem usar palavras, a tal da comunicação não verbal. É uma linguagem super complexa, cheia de coisinhas nas entrelinhas, e é por isso que ela pode ser um desafio gigante. E como isso se mostra? De várias formas. O contato visual, por exemplo, não é só sobre evitar olhar nos olhos. Às vezes é o contrário. A pessoa força tanto o olhar, de um jeito até meio excessivo, porque aprendeu que tem que fazer isso para parecer normal. Interpretar um sorrisinho de canto, um gesto de impaciência. Para esse adolescente, pode ser tão difícil quanto decifrar um código secreto. Agora, o terceiro sinal. E olha, aqui a gente não está falando de um simples hobby, de algo que a pessoa só gosta muito. O hiperfoco no autismo é outra coisa. É um interesse que tem uma intensidade, uma fixação fora do comum. É algo que toma conta dos pensamentos, das atividades, de um jeito que é assim avassalador. A pessoa pode saber, tipo, tudo sobre um assunto super específico. E não importa qual seja o papo, ele sempre dá um jeito de voltar para aquele tema. E é importante dizer, essa dificuldade de mudar de foco não é teimosia, viu? É uma questão neurológica mesmo. O que realmente diferencia aqui é a rigidez e a intensidade desse interesse. Chegamos ao quarto sinal, que é a adesão inflexível a rotinas. Pensa num mundo que parece super caótico, confuso, especialmente na parte social. A rotina, para esse adolescente, vira uma espécie de âncora. É o que traz segurança, o que dá uma sensação de controle. Qualquer coisinha que sai do script, tipo uma mudança no caminho para a escola ou um atraso no jantar, pode gerar uma crise de ansiedade que parece totalmente desproporcional. E, de novo, não é frescura, não é capricho. É uma reação genuína à quebra daquela previsibilidade que é tão, mas tão importante para a segurança emocional. Ok, quinto sinal. Agora a gente entra no mundo sensorial. O cérebro de uma pessoa no espectro pode processar os estímulos do mundo, barulhos, luzes, toques, de um jeito bem particular. E isso pode ir para dois extremos, bem opostos. De um lado, tem a hipersensibilidade. Sabe a etiqueta da camiseta que incomoda a ponto de machucar, ou o barulho do liquidificador que parece uma tortura? É isso. Mas do outro lado, pode acontecer a hiporreatividade, que é tipo uma indiferença a coisas como dor ou frio. A pessoa se machuca e parece que nem sentiu. Os dois extremos são sinais importantes. Sexto sinal, e esse aqui é bem delicado. A dificuldade em fazer e manter amizades. Muita gente olha e pensa que é má vontade, mas a questão é muito mais complexa. Muitas vezes não falta o desejo de se conectar. O que falta são as ferramentas para navegar naquele mar de regras sociais que ninguém ensina. Afinal, a amizade exige aquela dança que a gente falou lá no primeiro sinal.
Sem pegar o jeito dessas regras não escritas, o adolescente fica perdido, e isso causa um cansaço social enorme, um esgotamento que pode levar a crises. É nesse ponto que muitos começam a usar o mascaramento para tentar se encaixar, mas a gente já chega lá. E vamos para o sétimo e último sinal, os comportamentos repetitivos, seja nos movimentos ou na fala. Isso é o que a gente chama de stimming. Na infância pode ser mais óbvio, como se balançar para frente e para trás, mas na adolescência isso tende a ficar bem mais sutil. O stimming pode ser, por exemplo, mexer os dedos de um jeito particular, ficar enrolando uma mecha de cabelo ou clicar uma caneta sem parar. É uma forma que o corpo encontra para se regular. E tem também a ecolalia, que é ficar repetindo frases ou palavras. O curioso é que, em público, é muito comum que esses comportamentos sejam contidos, escondidos, como parte daquele esforço de mascaramento. E essa história de esconder nos leva direto a um dos maiores desafios para identificar o autismo na adolescência, o mascaramento. Essa é, talvez, a principal razão pela qual o diagnóstico, principalmente em meninas, demora tanto para acontecer. Mas o que é esse tal de mascaramento ou masking? É basicamente uma estratégia de sobrevivência. É um esforço que pode ser consciente ou não de esconder as características autistas. A pessoa observa os outros, imita os gestos, o jeito de falar, força o contato visual, faz de tudo para parecer neurotípica e assim ser aceita no grupo. Só que essa atuação constante tem um preço, e ele é bem alto. E o custo é gigante. Pensa assim, na escola o adolescente está lá se esforçando ao máximo para se encaixar, agindo como um verdadeiro camaleão social. Mas aí quando chega em casa, no único lugar seguro, a máscara cai. Toda aquela energia gasta para atuar vai embora. E o que sobra? Exaustão extrema, ansiedade lá em cima e crises emocionais muito intensas. Esse ciclo é perigoso e pode levar a um esgotamento total, que tem nome, é o burnout autista. Bom, a gente já entendeu os sinais e o desafio do mascaramento. Reconhecer tudo isso já é o primeiro grande passo. Agora vamos falar sobre o caminho para o apoio. O que dá para fazer na prática, tanto no dia a dia quanto na hora de buscar ajuda especializada. Existem algumas atitudes que podem fazer uma diferença gigantesca. Primeiro, criar um porto seguro. Fazer de casa um lugar onde a pessoa possa tirar a máscara e ser quem ela é, sem julgamento. Segundo, comunicação clara. Falar de forma direta, literal, sem muita ironia ou entre linhas. Terceiro, antecipar mudanças. Se a rotina vai mudar, avisar antes. Isso ajuda a diminuir a ansiedade. Quarto, apoiar o hiperfoco. Em vez de ver como algo estranho, enxergar como uma força. E quinto, validar as necessidades sensoriais. Reconhecer e tentar acomodar essas dificuldades. E claro, fica o lembrete, se tudo isso estiver impactando muito a qualidade de vida, os estudos, as relações, aí é hora de procurar uma avaliação profissional, sem dúvida. E para a gente fechar, queria deixar uma reflexão. Muita gente tem medo do diagnóstico, acha que é colocar um rótulo, mas um diagnóstico não é um rótulo, é um mapa. Pensa nisso. É um mapa que finalmente ajuda a entender as dificuldades, que mostra um caminho para o apoio, para o autoconhecimento e, principalmente, um caminho para aliviar um sofrimento que ficou tempo demais em silêncio.